receber vocês aqui no nosso último dia de PEC 7. Que legal. Eu posso dizer para vocês que por chegarem aqui, e durante esses últimos 7 dias ter tido o compromisso de enfrentar, né, essa jornada, enfrentar esse caminho que nós passamos aqui, vocês devem e precisam se sentir vencedores. Nós estamos iniciando uma semana hoje, que se você pegar tudo que a gente aprendeu nos últimos 7 dias e implementar na sua vida, e eu não falo só na área tecnológica, eu falo implementar na sua vida como um todo. Entender que quando você se dispõe, quando você se envolve, quando você se entrega, a sua vida se transforma. E não depende do professor, não depende do conteúdo, não. Depende do seu esforço. Porque aquele que quer aprender, mesmo com eu falando, correram, buscaram no Google, buscaram lá não sei onde, buscaram em outros lugares conhecimento, e isso é maravilhoso. Isso é imersão. E o grande papel meu aqui é abrir a mente de vocês. É fazer vocês entenderem que é possível. Então eu fico muito feliz, agradecido, me sinto honrado de chegarmos aqui e vocês terem concluído. Porque não só eu sei da correria do dia a dia de vocês, como eu também sei da correria do dia a dia meu. Então aqui é uma junção, né, de pessoas que estão com o mesmo foco, com o mesmo intuito. E o intuito do quê? De melhorar, de acelerar, de criar condições para ter uma vida melhor. Eu posso dizer para você que na minha visão de mundo, eu só consigo melhorar a minha visão de mundo, né? Só consigo melhorar a minha vida se eu estiver influenciando e melhorando a vida de outras pessoas. Então, esse curso tem propósito. Eu falo desde o início, e a pegada aqui é nesse sentido, que a gente, se um ajudar o outro, nós vamos longe. Esse final de semana eu tive algumas coisas assim, que eu fiquei assim, não vou falar que fiquei chateado, porque cada um tem a sua visão e tem direito de ter a sua opinião. Mas num daqueles vídeos que eu fiz a respeito das escolas não voltarem às aulas, por um momento eu falo no vídeo assim, eu sou mais realista, né? Eu gosto muito da questão da responsabilidade ser minha, não gosto de terceirizar a responsabilidade para ninguém. E naquela parte lá, alguns professores entraram em contato, não acho bem assim, você tá jogando a culpa para os professores, da questão da volta da aula, né? E em hora nenhuma eu falei que a culpa de voltar à aula se é do professor ou não. O que eu pedi é que os professores se envolvam. Então teve esse dissabor aí no final de semana, eu falei, rapaz, a gente está tentando ajudar de alguma forma, mesmo assim, nem tudo que a gente fala é o que as pessoas ouvem. Mas o que importa é o que eu quis dizer e o que eu sinto em dizer. Não estamos aqui a 16 turmas, né? Vai estar começando hoje à noite a 16ª turma à toa. Tem propósito, tem mudança de vida. A cada testemunho que eu recebo de vocês, eu vejo o tanto que é importante esse trabalho. A cada live que eu entrei, que eu vi lágrimas nos olhos de professores, como vocês que estão aqui, tudo justifica. Tudo faz sentido para mim. E eu espero que tenha feito sentido para vocês. Ok? Vamos começar a semana falando de gatilhos mentais. E eu quero que vocês anotem a respeito desses gatilhos mentais. Anota cada um. Reflita como que você está usando isso na sua vida. Reflita como que você está dando aula disso. Porque gatilho mental não é invenção minha. Gatilho mental é antes que existisse escrita. No mínimo, já existia gatilho mental. E eu vou provar por quê. Ok? Vou compartilhar minha tela. Eu espero que hoje não aconteça o que aconteceu ontem, da tela ficar embaçada. Eu quero que vocês comentem comigo aí, se vocês estiverem vendo a tela embaçada. Todo esse material nosso aqui, ó, vocês, se hoje participar do nosso encontro à noite, participa do nosso encontro hoje à noite, que você vai saber como que você vai conseguir esse material. Esse material precisa que vocês participem do... Eu antes mandava postar no Instagram, aí muitos não têm Instagram, começou a me gerar um problema disso. Então, o que acontece? Eu quero que vocês participem da live hoje à noite para recepcionar os alunos que estão chegando.
E nessa recepção eu vou ensinar como é que vocês vão ter acesso a esse material para vocês guardarem, para vocês lerem na hora que quiser. E é o material que eu mostro para vocês, que vocês estão exatamente vendo agora, meu plano de aula. Então, assim, quer ter acesso a isso? Participa hoje do encontro, hoje à noite, e participa, tá? Entra, curte, compartilha, comenta, fala o que você achou do curso, se envolve. E lá eu vou ensinar como é que vocês vão ter acesso nesse material. Beleza? Simbora! Gente, estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Isabel, Rosiane, Alexandra. Dá joinha, tá vendo? Beleza. Vamos lá. 7º dia, gatilhos mentais, marketing digital. Por que eu falo que o trem é antes da escrita e depois vem com marketing digital? Eu coloquei marketing digital aqui porque a base do marketing digital que está acontecendo hoje, ela está pautada em gatilhos mentais. Então, se é algo tão antigo, e mesmo que mudou, modernizou as coisas, continuou servindo, é sinal que isso tem uma base muito forte. A humanidade chegou até aqui através desses gatilhos. Então, independente do que é a tecnologia, se você vai escrever, se você vai ler, ou se você vai criar um ambiente virtual, gatilhos mentais é a melhor forma de você engajar alunos, pessoas, clientes. Escreve aí. Engajamento. Engajamento. O que é engajamento? É fazer as pessoas conectar com você. Lá na escola, lá com seus alunos, tem outro nominho. Mas aqui é engajamento. Engajamento é você querer que as pessoas, mesmo virtualmente, mesmo distante, façam uma interação, tenham interesse, que se movimente em relação àquilo que você está se propondo. Então, engajamento, ele gera gatilhos mentais. Aliás, o gatilhos mentais gera engajamento. Por quê, Flávio? E aí eu vou falar um pouquinho com vocês, bem basicamente, bem superficial, não tem pretensão de acelerar nesse assunto, até porque não tenho domínio. Mas essa parte aqui eu preciso explicar. Que o nosso cérebro ele é dividido em 3 partes. Neocórtex, sistema límbico e o reptiliano. A base do cérebro, ela é a parte do reptiliano, é a base mais primitiva nossa, que é a base que fala sobre sobrevivência. Essa base sobre sobrevivência, ela cuida de 2 coisas, que é sobreviver e reproduzir. É essa base que ativa em você o pânico, que ativa em você o medo. É essa parte do cérebro que domina as atitudes suas racionais. Quando você avalia, né, pessoal que mora aí em São Paulo, quando você entra numa rua e vem 2 pessoas em cima de uma moto, de jaqueta, capuz, e o seu coração dispara, essa parte reptiliana que está falando. Esse medo, esse pavor, ele vem daí, vem de sobrevivência. E o outro que eu quero tocar, não vou falar de neocórtex, mas eu vou falar de límbico, é o que controla as emoções. Quantos aqui são casados? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos são casados? Tem relacionamento? Ok. Foi essa parte que dominou nessa hora. Depois, pode ser que a razão falou, meu Deus do céu, com quem que você casou? Pra que você casou com isso aí? Né? Pode ser que depois o racional disse alguma coisa, mas quem controlou as suas emoções para chegar ao casamento foi essa parte do cérebro que lida com emoções. Beleza. Agora, qual que é o grande problema? À medida que foi evoluindo o homem, ele saiu desse cérebro aqui, reptiliano, foi crescendo a massa encefálica, criou essa parte límbica e depois veio essa parte aqui, ó, das funções intelectuais, né? Que aí surge outras coisas que o ser humano, que a gente pode colocar como, falando grossamente, como dons, né? Vem aqui nessa parte aqui maior. Mas aqui no límbico, na hora que a gente ainda fala de emoções, existe um conflito interno entre límbico e reptiliano. Um conflito constante entre eu vou pela razão ou eu vou pela emoção. E aí tem, ou se criou, ou conseguiram entender que existe um mecanismo que faz o límbico controlar o reptiliano. Ou seja, as emoções superam a razão.
E isso não é feito à toa. Isso é feito através dos gatilhos mentais. São situações que a gente é condicionado a tomar decisão sem querer tomá-las, porque nós somos estimulados a tomá-la, certo? Então, assim, racionalmente você não tomaria, mas como é um gatilho mental, a parte límbica toma, ela acaba sendo, né, influenciadora em cima da reptiliana. Vamos entender isso? Em relação ao gatilho, vocês entenderam o que é? Não é gatilho de arma, não é nada. É só a forma de controlar. Entenderam? Levanta a mão aí, você entendeu? Escreve aí no chat. Entenderam? Então tá bom. O gatilho, então, para resumir, é acionando a emoção para vencer a razão. Como você pega a emoção das pessoas e faz isso sobressair em relação à emoção? Isso não é feito à toa. Isso não é algo. Não. Sabe? Não é acontece por acaso. Isso é planejado. Isso é estruturado para acontecer. Vou dar um exemplo para vocês, em relação à vida de vocês. Aqui a maioria é mulheres, eu vou usar isso como exemplo. Quando você entra dentro de um shopping, o shopping tem muita loja de sapato, mulher ama sapatos, né? E quando você olha uma marca famosa e lá na porta, no vidral dela tá assim, ó, todos os sapatos com 70% de desconto. O que acontece? Aquela placa faz as mulheres ficar loucas. Mesmo que você tiver tudo quanto é sapato do mundo, você vai entrar naquela loja. Então, o que foi o primeiro gatilho mental ali? Uma alegria? O que foi o gatilho mental ali? Ele ativou em você o lado emocional. Você, às vezes, não precisa de sapato, você já está cheio de sapato, ou cheio de dívida, cheio de conta, mas não. A emoção ali faz acionar em você uma ação. Ou seja, a placa de 70% ativa o seu límbico e ele vence o reptiliano. Na razão, você não entraria nunca. Mas você entra para dar o quê? Vou dar uma olhadinha, não é assim? E aí, quando você vai dar uma olhadinha, chega lá, você encontra um sapato que você não tem. O que vai acontecer? Escreve no chat aí para mim. Entrou na loja de sapato, tá com 70% de desconto. Você vai comprar. Você vai comprar, naturalmente você vai comprar. E o que isso vai acontecer quando você chegar na sua casa e colocar o sapato em cima da cama? Arrependimento. A parte do reptiliano lá vai falar assim, você tá maluca, Isabel? Você tá doida? Você já tá cheio de conta. E agora seu marido vai chegar e vai ver esse sapato aí. E aí começa aquela briga entre reptiliano, límbico, razão e emoção. Mas o dono da loja já fez o papel dele. O dono da loja já vendeu, já acionou o gatilho mental, já vendeu, já faturou, e você agora está com um problema para resolver. O que eu quero dizer com isso? Tirando lá do mundo das lojas, né, lá do mundo do negócio, e trazendo aqui agora para a nossa realidade. Nós precisamos cada dia mais engajar os nossos alunos, envolver, saber ativar eles, saber fazer a nossa aula ser interessante, saber conduzir isso de uma forma que você está cuidando aqui de pessoas, de seres humanos. Então, da mesma forma que nós somos conduzidos na nossa vida pessoal, por isso que eu falo para vocês que esse curso aqui, ele vai além da tecnologia, vai além disso aqui, porque teoricamente o que se aprende aqui é coisas, situações da vida. E a gente tenta, não, né? A gente traz dessa parte da vida para a educação. E que a educação deixou passar despercebido, ou sei dizer o que aconteceu, mas o importante é que chegou a tempo. E o grande detalhe aqui é que a gente vai falar do primeiro gatilho, que anotem aí, é autoridade. Autoridade. Vocês já entenderam o que é gatilho mental, já entendeu qual que é essa briga interna. Vamos falar do primeiro. Autoridade. O gatilho mental da autoridade é você ser visto pelo conteúdo que você domina. E aqui eu quero dizer para vocês que eu não tenho nada contra quem vende Avon, quem vende Natura. Tá tudo bem quem é professor, mas também costura, sabe? Não tem problema com isso. Mas o que eu quero dizer para você, você tem que ser conhecido pelo conteúdo que você domina. Então, qual que é o conteúdo que você domina? Eu vi vídeos aqui de todo mundo. Os vídeos eu fiz questão de ver, assistir.
peço para vocês entrarem na aula 3, confere lá se o seu vídeo está encaixando em todos aqueles pré-requisitos que eu coloquei, todas aquelas observações. Eu vi que melhorou muito. Gente, se eu pego o vídeo de vocês lá de trás, o primeiro, e pego o que vocês fizeram, uau! Uau! Como melhoramos! Mas ainda dá para fazer mais. Ainda dá para fazer mais. Então, quando você pega a autoridade, o conteúdo que você domina, viu o vídeo do Nakamura ensinando tabuada de uma forma diferente, que fantástico! Que fantástico! Eu usei um método parecido com aquilo no Kumon, mas eu gostei muito da forma que ele explicou, ele exemplificou, ficou muito claro. Tabuada. Tabuada. Uma coisa assim tão tabuada. Você tem que ser visto pelo conteúdo que você domina. Se é professor de geografia, seja conhecido como professor de geografia. Passou uma professora aqui e ela é conhecida na cidade dela como Maria Mapa. E ela ficava sempre nervosa porque os alunos deram esse adjetivo para ela, de Maria Mapa. E quando a gente chegou nesse gatilho aqui, eu falei, parabéns! Parabéns! E ela falou, mas por quê? Eu falei assim, se você está sendo reconhecido pelo que você é, parabéns, quer dizer que tudo que você faz sentido. Os seus alunos cresceram, se tornaram adultos, pais, avós, e olham para você e te chamam ainda de Maria Mapa. Ela falou, ainda me chamam de Maria Mapa. Eu falei, tenho orgulho disso. Coloque isso como a sua logomarca. Coloco isso como sabe, a sua estruturação. Que pena para um professor de física não ser conhecido como um professor de física. Que pena. Então, o gatilho mental da autoridade é você entender que você precisa ser visto pelo conteúdo que você domina. Um médico, só de usar branco e colocar um estetoscópio no pescoço, ele é médico. Ninguém chega no médico e pergunta qual que é a faculdade que você formou, qual que é a formação específica tua, não sei o quê, me mostra o diploma, não sei... Só de estar branco, usando o estetoscópio, é médico. Por isso, uma grande dificuldade, que eu vou falar de mim, não sei se todos, mas a gente chegar no hospital e vir alguém de verde conversar com você. Quando chega aquela pessoa de verde para conversar com você, você fala assim, é um enfermeiro? Quem que é essa pessoa? Você não consegue relacionar que aquilo ali é um médico. Concordam comigo? Tem essa dificuldade grande, porque a autoridade dentro da nossa cabeça é médico usa branco. Então vamos lá. Qual que é o conteúdo que você domina? Eu sou da educação infantil e eu gosto de movimentos. Aqui na norma nova do BNCC, eu fiquei com a parte de movimentos e eu amo fazer isso aqui, eu sou conhecido com isso aqui. Então, continua. 2 Cs para vocês que a gente aprendeu ontem. Conteúdo e continuidade. Foque nisso. Faça as pessoas saber que você cuida disso. Não seja um professor que é omisso, que é escondido. Sabe aquele professor que põe ele sai da toca, da aula e volta para dentro da toca? Porque tem vergonha, eu acho, tem vergonha de ser professor. Sai da toca, aparece. Quem é visto é lembrado. Em relação a isso, eu quero aproveitar e falar para a galera que não fez o vídeo. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. Esse ditado não é de hoje. Quando começou a pandemia, a primeira orientação que eu passei para as escolas que eu dou consultoria é apareça. Porque quando o pai for lembrar de pagar a conta, ele vai lembrar das empresas que são mais próximas de você. E você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Então você não pode sumir. Você não pode ficar distante dos pais. Apareça. E todas as escolas, que eu tenho uma escola nossa que a gente tem diariamente a possibilidade dos pais terem acesso à diretoria, terem acesso ao mantenedor, e esse acesso ajudou a inadimplência não ir lá pro beleléu. Então, é interessante a gente entender isso, que quanto mais você aparece, mais você é lembrado. No caso de escolas que não têm essa postura, que não gostam de conversar com os pais, não gostam, acha a reunião de pais um saco, acha aquela mãe uma enjoada, acha aquele outro lá um pé no saco, não sei o que, parará, desculpa os termos. Essas escolas estão tendo muito problema. Muito problema. E eu estou falando aqui de escolas particulares. Como eu disse ontem, a escola ela não quis trabalhar multicanais, ela ficou focada num canal só, e agora está tendo que trabalhar multicanais, e isso para pegar dá um trabalho grande.
mas nós vamos pegar. Próximo gatilho mental. História. O gatilho mental da história, ele é fantástico, porque lá dos Homens da Caverna, o progenitor, né, o macho alfa, saía para caçar, e quando ele chegava, ele tinha que contar para os filhos o que ele encontrava lá fora. E tem um filme que é fantástico nesse sentido, que chama Crocs. Quem já viu Crocs aqui? Filme infantil. Já viram? É fantástico. É fantástico. Porque mostra exatamente o que eu estou dizendo aqui. Crocs, o homem tem que sair, e ele fala assim, ó, para a filha dele, uma das frases que é fantástica, ele vira para ela e fala assim, ó, saiba que o novo é ruim. Saiba que o novo é ruim. Tudo que é novidade vai te desfavorecer, vai te ferrar, vai te atrapalhar. E a menina, se ela ouve isso, ela nunca sai para buscar, né? Ela não transforma a vida deles e eles não chegam onde querem chegar. Mas o grande detalhe que eu quero dizer aquilo ali é que o pai saía, voltava contando as histórias. E essas histórias geravam dentro de quem estava ouvindo interesse. Primeiro, a atenção. Quando o pai chega e fala, eu vou contar uma história que aconteceu hoje, todo mundo parava para ouvir. Quem aqui dá aula contando história? Tem alguém aqui que dá aula contando história? Ainda não? Tá, os que dão, eu tenho certeza que vocês já viram o que eu vou dizer aqui. Quando você fala assim, gente, atenção, vou contar uma história. Todo mundo para, olha para você e abre a mente para receber aquela história. Isso é natural de acontecer. Ou seja, há um momento ali de concentração, há um momento ali de interação com você, e aquilo ali você está abrindo a mente para colocar conhecimento. Quem conta, quem ensina, seja qual for a matéria que for, contando história, as notas, o resultado é diferente de quem não conta, de quem só passa conhecimento. E aí entra aquela parte interessante que eu citei para vocês ontem, de pegar essa parte de curiosidade, essa parte da historinha e colocar lá no TikTok. Chamar como você sabia, chamar como curiosidades. Essa parte abre a história dentro da cabeça dos alunos e eles veem as matérias de uma forma diferente. Ah, Flávio, mas eu dou aula de física, eu vou contar que história? Conta a história de quem inventou aquela fórmula. Conta a história de quem criou aquilo ali. Conta que foi difícil fazer aquela fórmula ali. Não foi algo que foi inventado assim, alguém sentou e eu vou fazer. Não. Conta como que foi a conquista para chegar até naquilo lá, que para nós, tanto que é mais fácil hoje, só dar sequência. É importante a gente entender que contar história abre a mente. E para isso, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu vou contar uma história para vocês. Muitos aqui não são de Caldas, e quem é já vai saber dessa história. Eu moro em Caldas Novas, tem 10 anos, vai completar agora 10 anos. E quando eu cheguei em Caldas, a primeira coisa que eu quis fazer era conhecer todos os parques aquáticos daqui, porque todo mundo me ligava e falava assim, já foi no Hot Park, já foi na Lagoa, já foi não sei na onde, e eu não tinha tempo, trabalhava demais. Eu falei, quer saber uma coisa? Os próximos 5 finais de semana, nós vamos cada um num clube, que aí acaba com essa lorota de não saber como é que é as coisas. E foi feito assim. Nós começamos a frequentar todos os parques. E o último foi um parque aqui conhecido como Lagoa, e lá eu encontrei essa história e achei ela fantástica. Lá diz que quando Caldas Novas foi descoberto pelos bandeirantes, né, por Bartolomeu e aquele povão todo, eles não tinham noção, estavam passando aqui desbravando o Brasil, abrindo, né, abrindo para entender o tamanho do lugar que eles estavam. E nessa expansão, um dia, quando estava passando por essa região, ouviu um cachorro gritando muito. Um cachorro deles, que andavam com eles, começou a gritar, 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 e eles foram para cima desse cachorro. Quando chegaram lá e foram tirar, o cachorro caiu dentro de uma água, tipo um ribeirão, ele caiu, e aí foram tentar puxar o cachorro. Quando foram tentar puxar esse cachorro, todo o pelo dele derreteu. Ele desceu, a pele dele com pelo foi escorrendo. E eles perceberam que a água era quente, a água pelava. E quando isso aconteceu, eles descobriram a maior riqueza que tinha aqui. E o bandeirante que estava na frente mandou explodir todos os caminhos que davam acesso para cá.
e disse que era para manter esse lugar aqui como um tesouro. Era um lugar de riqueza que não era para ter acesso. E aí, o que aconteceu? Caldas Novas, por muito tempo depois disso, ficou isolado do mundo. Quando voltou a ter isso, voltar a acontecer, as pessoas começaram a encontrar isso de novo, uma região que ficou conhecida como Caldas Velhas. Por quê? Porque descobriram que era uma água medicinal, e nesse lugar, nessa fazenda que tinha isso, tinha muito idosos. E aí colocaram o nome, porque eles buscavam isso, a melhoria, né? Colocaram de Caldas Velhas. Depois, passou um tempo, apareceu água quente mais para frente, colocaram o nome de Caldas Novas. E aí, lá onde era Caldas Velhas, virou Rio Quente. Nessa história que eu estou contando para vocês, tem um monumento lá dentro da lagoa, uma homenagem a esse bandeirante com esse cachorro, enfim, tem tudo isso lá. O que importa dessa história é que durante esses 2, 3 minutos que eu contei essa história para vocês, vocês foram entendendo a história e o seu cérebro vai pensando ela, vendo se ela é possível, se ela é verdadeira. Ele vai fazendo um monte de análise enquanto eu vou contando ela, quando eu vou narrando ela. E chega um certo ponto da história, o cérebro para e pensa assim, ó, peraí, isso faz sentido que esse cara tá contando? Ou é lorota? Ou é lorota? E aí, acabou de subir aqui, ó, um comentário que falou assim, eu não sabia disso. Quando sobe um comentário, eu não sabia disso, uma pessoa que não veio, para que todo mundo que leu, fica assim, mas alguém tá na dúvida igual eu. Então, essa história começa a gerar mais insegurança. Mas se tivesse mais gente aqui que conhecessem a lagoa, que conhecessem essa estrutura toda que tem lá, comentaria aqui assim, algo assim, ó. Eu já fui lá na lagoa, eu já vi esse monumento, a água realmente lá cozinha ovos. Aí o que começa a acontecer? O próximo gatilho, especificidade. A especificidade, ela gera credibilidade no que a gente diz. É mais ou menos assim para vocês entenderem. Se eu falar para vocês que ontem eu tive em Uberlândia. Nossa, fui em Uberlândia ontem à tarde, no final do dia. Que chuva que tava lá. Nossa, aquela avenida lá tava lotada de água, aquela João Naves lá, o negócio tava feio e pererê ppp. O que vai acontecer? Na sequência vai começar os comentários aqui, ó, não choveu em Uberlândia. Não choveu, não choveu. Eu moro em Uberlândia, não choveu, não choveu, não choveu. A minha história fica sem a pauta da verdade. E sem a pauta da verdade não tem credibilidade, a história é nula. A história é nula. Então, quando você conta uma história, ela precisa ser amarrada em âncoras. Precisa ter ancoragem para que ela se sustente. Não quero dizer nem para vocês que não pode ser mentira, né? Tem que ser fato. Então, quando você apresenta uma história, gere dentro dela âncoras. Você vai falar sobre Arquimedes na Grécia? Conta como que é a Grécia. Conta como que era, se caso não resolvesse um problema do rei, o que aconteceria. Conta como que era a vivência daquilo lá. Igual quando você vai ler a Bíblia. Você tem que ler entendendo como que era o contexto, qual que era o contexto daquele povo, qual que era o real problema. Por que muitos judeus não acreditaram que Jesus era o Salvador, que eles esperavam um Salvador que era o cara que ia libertar eles de Roma. E Jesus estava lá para outra pegada, para outro sentido. E eles queriam algo material e era algo espiritual. Então, assim, a gente precisa entender o contexto das coisas para justificar uma história. Não adianta eu só falar assim, Arquimedes foi lá e inventou a lei do empuxo, porque ele entrou na água, saiu e aí criou essa fórmula. Não adianta falar isso. Pode ser verdade, pode ser mentira, você não conectou. Não conectou. Mas se você começar a contar, teve um desafio apresentado pelo rei, naquela época lá, se não conseguisse vencer esse desafio, todo mundo que se propusesse a vencer, morria, e aí ficou uma pressão muito grande, porque descobriram que Arquimedes era um cara que era matemático, um cara que entendia muito disso, e ele foi convidado a resolver o problema. E se ele não resolvesse, cabeça cortada. Então você pegou a mesma história, não é fantasiar, mas você pegou a mesma história e colocou os componentes, colocou as especificidades, você colocou âncora. E as pessoas que estão ouvindo começam a entender mais daquele assunto. Não é de hoje que histórias são contadas. Se você pegar as lendas, se você pegar aquelas histórias que o seu tio contou para você, a história que você conta para os seus filhos,
Você conta, ó, aconteceu assim com a mamãe, eu brincava assim, o papai, ó, eu quando era moleque eu fazia aquilo. Isso é história. Você está querendo conectar a sua verdade com aquela pessoa. Então, gatilho mental é fortíssimo, o gatilho mental da história. Vocês precisam executar esse gatilho junto com a especificidade, né? Próximo gatilho, prova. Anota aí, prova barra prova social. O gatilho mental da prova é por causa dele que vocês estão aqui. Todos vocês, todos vocês que estão aqui por causa do gatilho mental da prova. E se você parar para pensar, não, por quê? Eu não tô aqui por causa do gatilho mental da prova. Tá sim. Você só veio por esse curso porque alguém te indicou dele. E esse alguém que te indicou, você confia nessa pessoa e por isso que você veio. E eu dou muita risada, que às vezes chega gente em mim e fala assim, nossa, eu não quis fazer na primeira, não quis fazer na 10ª, mas agora eu tô vendo tanta gente fazendo, que aí, né, eu vou ter que fazer, porque pelo jeito é bom. Tem gente que desconfia até hoje. Chega no último dia e fala assim, que hora que ele vai vender alguma coisa? Tem gente que o curso acaba e ele tá esperando eu vender alguma coisa. É fato, isso é fato. E eu ainda ouço muita gente falando assim, eu não quis fazer o curso não, porque pode ser que seja alguma coisa errada. A fulana até falou, mas não, eu desconfio. Quando eu ouço isso, é sinal que a pessoa que indicou, ela não é prova para essa outra. Ou seja, a pessoa que indicou não tem credibilidade com a outra pessoa. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Olha só, se a sua irmã, o seu irmão ou a sua mãe te falar assim, gente, vai lá na loja tal, que tá vendendo um sanduíche maravilhoso, tá vendendo um salgado maravilhoso. Vai lá que vocês vão amar isso. Se a sua mãe fala isso para você, você já vai fazer o quê? Na sua cabeça já vai entrar como verdade. Você já acredita naquilo porque é a sua mãe. A sua mãe não vai te passar a perna. Então, o que acontece? Quando você pensa assim, você já tem aqui o primeiro contato, o salgado já está metade compro. Tá entendendo isso? Por causa da indicação. Se é o seu irmão, também, porque você entende que ele quer o bem seu. Agora, se é o vizinho, você já começa assim, deve estar ganhando dinheiro para indicar. Esse cara não está indicando isso à toa. Tem alguma coisa. Se vem um vizinho, então, te chamar para uma reunião, falar assim, vai ter uma reunião na minha casa, e eu queria muito que você participasse, você já vai na sua cabeça. É Rinodê. É Rinodê, vai ser uma pirâmide, vão querer tirar dinheiro de mim. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Tem muita gente queimando aí, muita gente por causa disso. O problema é, se a sua mãe te chama para uma reunião da Rinodê e fala, filho, é uma reunião da Rinodê e eu quero que você vá. Você vai, porque a prova é a sua mãe. Então, o curso é isso. Você está aqui porque você confiou em alguém. E eu espero que você não esteja desapontado por isso. Eu imagino que não. Então, o grande ponto disso aí é, prova é quando alguém vem de você sem você precisar falar nada, só pelo que você faz. Qual que é a prova de um professor? É os seus alunos, é as notas, né? Na forma de educação nossa no Brasil, é a mensuração das notas, a bendita prova. Então, eu que sou crítico a isso, por isso que eu estou falando assim. Então, assim, a formação da sua turma, o conhecimento que eles têm, a forma que eles sabem trabalhar em grupo, o profissional que eles vão ser no futuro, é a prova se você foi boa professora ou se você não foi. E ponto. Quer uma prova social? Prova social é você sair no intervalo, no recreio, no corredor, e os alunos vir conversar com você, os alunos ter acesso a você, os alunos gostarem de ficar do seu lado. Isso é prova social. Os alunos se encantarem com você. Muitos desses alunos conversam mais com vocês do que com o próprio pai, com que a própria mãe. Então entendam isso. O poder disso aí é gigante. E quando você tem essa prova totalmente autoridade, a prova reconhecimento, né? O reconhecimento é isso. Eles vão te vender sem você querer ser vendida. Como eu disse, Nakamura,
Quando você é um excelente professor de matemática, você não precisa falar que é. Os seus alunos falarão por você. E eles vão pegar seu vídeo da tabuada e vão compartilhar com X, com o primo, com não sei quem, com não sei quem. Vocês estão entendendo? E isso naturalmente vai crescendo, naturalmente isso vai expandindo. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é prova e é prova social. Eu quero dizer para vocês que não existe prova social sem ter a prova. Não existe o reconhecimento sem as pessoas conseguirem entender em você que você tem autoridade. Então, um gatilho conecta com o outro. Às vezes, vocês poderiam estar usando esses gatilhos todos sem entender que eles são gatilhos. Eles estão um conectado. Um ajuda o outro. Um encaixa dentro do outro. Então, quando você vê isso aí acontecer, quando você vê que o seu vídeo lá ele começou com uma visualização, depois ele foi para 3, foi para 4, os alunos todos já acessam, os alunos já compartilham com seus amigos, os amigos já compartilham com os amigos dos amigos, você começa a entender que aquilo que você está fazendo está gerando prova. Automaticamente vai vir reconhecimento, vão entender que você tem autoridade, né, domínio daquilo que você está ensinando, naturalmente vai chegar a hora lá do aluno do Macapá querer assistir o seu vídeo, porque você é autoridade no que você fala. E não só um repetidor de conteúdo. Quer ver outra situação de prova? Vou pôr vocês para pensarem agora. Fecha os olhos e imagina a cena. Domingão, hora de almoço, 2 horas da tarde, shopping lotado. Então lá, dificuldade de achar vaga no estacionamento, não tem lugar para parar. Entra dentro do shopping, sobe no 2º andar. Quando vocês estão lá no 2º andar, praça de alimentação, metade vazia e metade lotada. Do lado esquerdo seu, não tem ninguém nos restaurantes. O restaurante está lá, o garçom, está tudo funcionando, mas não tem ninguém. E você está com a sua família, está com seus filhos, todo mundo ali com muita fome. E do lado direito está lotado, lotado. Todo mundo. O Johnny Rocket está do lado direito, o povo dançando, aquela coisa toda. A minha pergunta para vocês, escrevam no chat para mim. Qual lado que vocês vão comer? Do lado esquerdo ou do lado direito? Você está com a sua família, hora do almoço, os restaurantes do lado esquerdo estão vazios, o shopping está lotado, e do lado direito está lotado de gente. Nós iremos comer do lado direito. Eu vi algumas pessoas colocando do lado esquerdo. Mas nós iremos do lado direito. Você pode até querer ir para o esquerdo, mas alguém vai virar e falar para você assim, ó. O maridão, né? O maridão vai olhar e falar, esse lado esquerdo é caro. Esse restaurante aí deve ser tudo caro. Presta atenção. Não tem ninguém. Outros vão olhar para você, os meninos vão falar assim, não, deve ser ruim a comida. A comida deve ser ruim, por isso que não tem ninguém. E você vai tender a levar sua família no lugar seguro. O que é o lugar seguro? O lugar seguro é onde tem a comida boa, porque tem muita gente, provavelmente é boa, e onde não deve ser tão caro, porque senão estava todo mundo lá de cá. Resumindo, a gente tende aí onde está a manada. E isso, anotem aí, chama efeito manada. Isso é, a gente tende a ir onde tem prova social. Algumas discotecas, alguns clubes, algumas estruturas, eu posso falar até da Disney, usando esse exemplo. Claro que a Disney, no início, né, hoje não precisa disso mais, mas a Disney criava, e algumas discotecas criam filas, as danceterias de Barcelona e tal, criam filas que são imaginárias. São atores que ficam rodando nas filas, só para quem passa na rua achar que aquela danceteria tá top, tá cheio de gente. Então tem uma fila enorme, você entra na fila, vai todo mundo entrando. Quando você sai lá dentro da danceteria, não tem quase ninguém. Era só para conduzir você. Porque você vê numa fila ali 4, 5, 6, você vai falar, ali é bom. Olha para outra, tá vazia, você vai onde tem gente. Então, isso chama efeito manada. Quando vocês ouviram no jornal falando, as ações gerou efeito manada, ou seja, todo mundo tá debandando para um lado só. É um tal da Maria vai com as outras. Isso é nosso. Isso é ali,
o límbico com o racional trabalhando ali o tempo todo, uma briga gigante, e pela racionalidade ou pela emoção, pelo medo, você vai acabar optando por alguma coisa. Entenda, sempre vai optar junto com a maioria. A maioria sempre vence, já dizia um ditado por aí. Então, assim a gente aprende o próximo tópico, que é o próximo gatilho, prova. Testemunho de alguém que comprova as suas habilidades. Precisa existir esse testemunho, e às vezes nem existe e a gente acaba tomando essa noção. Se eu chego lá na sua escola, os professores estão lá no pátio, e eu olho, professores sozinhos e professores com muitos alunos ao redor, já de cara eu já tenho uma dedução de qual que é o perfil daquele professor, de um ou de outro. Não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, não. Só estou querendo dizer que um vai ter mais facilidade em comprovar a sua prova, os alunos vão falar com mais facilidade sobre um e vão falar com menos facilidade sobre o outro. E como a gente está falando aqui de branding, primeiro dia, branding, imagem. Qual que é a imagem que está chegando lá na casa? A gente está falando disso. Todos esses gatilhos. E o último que eu quero ensinar para vocês no dia de hoje chama escassez. Anotem. Gatilho mental da escassez. Ele é muito simples. As pessoas dão valor no que é raro. Quando você está na vala da mesmice, quando você está na vala dos professores de geografia, na vala dos professores de matemática, na vala dos professores de física, que ensinam do mesmo jeito, que têm o mesmo método, que fazem sempre da mesma forma, 30 anos dando aula e do mesmo jeito, você está na vala da mesmice, na vala dos comuns. E quando você começa a ser mais específico, quando você começa a ser mais focado, você começa a sobressair de alguma forma. E aí entra um detalhe fantástico, que eu uso como exemplo o seguinte. Professores de matemática que ensinam matemática, devemos ter aí uns 100 mil professores de matemática. Ou mais, sei lá. Professores de matemática que ensinam especialistas em geometria, dos 100 mil a gente vai cair para 10. Ou seja, já começamos a funilar isso. Já começamos a ser mais raro. Professores de matemática, especialistas em geografia, que ensinam com música, criando música, ficou mais refinado ainda. Então, de 100 mil caiu para 10, de 10 mil caiu para 100 professores. Esses 100 serão reconhecidos por ser raros. Esses 100 não precisarão ser escolhidos para trabalhar em lugar nenhum. Eles escolherão onde querem trabalhar. Esses 100 serão buscados. O mercado vai olhar para eles e falar, eu preciso daquele professor aqui, porque ele arrasta. A prova social dele é tão boa que onde ele entra, os alunos acompanham, porque gostam do estilo dele. É aquele estilo de professor que quando os alunos saem da sala dele para o ano posterior, os alunos choram. Que quer que o professor vá junto. Quem aqui já passou uma situação dessa? Não menosprezando o professor seguinte. Não menosprezando. Mas é porque ele conseguiu ter com você familiaridade, que é outro gatilho mental que a gente nem vai falar aqui. Mas ele conseguiu essa conexão. Ficou bacana esse relacionamento com você. Então ele queria que você acompanhasse, ele queria que você fosse professor do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do primeiro. Ele tem confiança. Entendam, quando a gente é raro, a gente é valioso. É por isso que eu posso dizer para vocês que diamante, a diferença molecular do diamante para o grafite é muito pouca. Muito nada. Na verdade, é um elementozinho a mais. Mas grafite você acha em todo lugar. E diamante tem o valor que tem, porque você custa achar. Então entendam isso. E para mim é um privilégio, durante esses 7 dias, poder pegar os diamantes que vocês são. Porque, presta atenção, nós começamos a turma e muitos ficaram pelo caminho. E tá tudo bem. A vida é assim mesmo. Às vezes a gente toma alguma decisão na nossa vida e a gente não consegue firmá-la, não conseguimos sustentá-la, e isso é natural. Vai chegar um momento que as pessoas vão acabar compreendendo que precisa ter um pouco mais de foco. Quisera Deus que seja antes de morrer, porque a morte nada mais pode ser feito.
E quando isso faz, ainda se faz em vida, você consegue transformá-la. Você consegue pegar essa vida e dar uma guinada. Eu preciso melhorar, mas não sei para onde é. Começa melhorando você. Você. E eu tive a honra de, durante esses 7 dias, ser o cara que lapidei, ser o joalheiro que peguei esses diamantes e mostrei caminhos. E falei, olha, atenção, se liga, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por assado. E aí eu quero dizer para vocês assim, a partir de hoje, tenham despertar para a vida de vocês da capacidade. Tenham fé, coragem e saibam, vocês podem transformar não só a sua vida, mas como a da sua família, dos seus alunos, e assim a gente muda a educação. É muito bacana a gente entender que parece um projeto tão pequeno, para tanta coisa que precisa ser mudada, mas se a gente não começar por onde a gente está começando, a gente não chega a lugar nenhum. Então, diamantes que estão aqui comigo, gratidão pelo tempo, porque tem tempo, o tempo é algo que é valiosíssimo. Então, esse tempo que vocês me deram durante esses dias, o tempo estudando, o tempo que vocês se embrenharam, né, para ter esse conhecimento, eu posso dizer para vocês que isso para mim vale muito, 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 muito mais. Não tem dinheiro que pague isso. Mas uma coisa eu posso dizer também para vocês. A gente planta morangos. Quem planta morangos e cuida das ervas daninhas, ele colhe morango. Quem planta jiló e não cuida nem o jiló, ele colhe. Então, assim, está escrito na palavra que o plantar e o regar é nosso, mas o crescimento é Deus que dá. A semente foi plantada, regue, e vamos confiar que Deus fará ela crescer. Amém? Show! Show de bola! Gente, gratidão, gratidão. Como eu disse, para vocês terem esse material aqui, hoje à noite, participem comigo da recepção do pessoal que vai começar a 16ª turma. São os amigos de vocês, que pelas indicações de vocês vão estar. Essas pessoas chegam muito insegura, tem muito malandro no mercado, tem muita gente dando golpe. Inclusive, eu quero até... Eu sempre gosto de falar isso, mas eu quero até deixar vocês atentas. Eu não cobro por esse curso, eu não vou mandar boleto para vocês, eu não vou, sabe? A única coisa que tem nesse curso são as doações, e a doação para quem quer repetir ou quem não é professor. Ah, eu sou contador, posso fazer? Pode, mas existe essa doação para que eu consiga patrocinar os anúncios do curso, para que mais professores saibam desse curso, porque eu creio que uma hora vai acabar a pandemia, mas tem gente sofrendo muito, que a gente precisa chegar nessas pessoas. Então, as doações para... eu quero repetir, qual que é o valor que eu tenho que doar? Não tem valor estipulado, é o tanto que você acha que isso aqui pode agregar para você ou não, e o tanto que você pode fazer. Então, não tenham preocupação em relação a isso, mas eu, Flávio, não vou entrar em contato com vocês pedindo nada. Estão entendendo isso? Então, Flávio, quero repetir, tem várias pessoas que já passaram repetindo, que estão com a vida financeira toda arrebentada, cheia de problema, mas quer ver nesse curso uma oportunidade de sair do buraco. Essas pessoas fazem um curso e fazem de novo, e não tem problema nenhum isso. O importante, eu quero que vocês saibam, que para que mais professores participam, depende de 2 coisas. A doação para a gente fazer os patrocinados, patrocinar no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vocês chamarem 1 a 1. Quando eu faço patrocinado, por exemplo, um link que a gente patrocinou ali, 200 pessoas quiseram se envolver, entender, e aí vai. Então, é 200 pessoas que a semente foi plantada lá. Quando vocês fazem do boca a boca, é 3, 4, 5, mas que efetivamente vem e faz o curso. Então, isso é bacana, é muito bom. Então, não tem como a gente comparar uma coisa com a outra. Porém, precisa ser multicanais, a gente precisa estar em todos os lugares para esse curso funcionar e ser bacana. Beleza? Eu vou abrir um tempo aqui agora. Eu quero, se tiver alguém que quiser falar alguma coisa, quem quiser repetir o curso, é só me procurar no privado, me manda mensagem no privado, meu telefone está aí, fala, Flávio, ó, eu quero repetir o curso, eu vou passar para você essa questão da doação, e aí a gente vai conversando. Mas faça isso no privado, não faça no grupo, porque eu não quero expor ninguém, e a gente precisa estar conversando para a gente ir junto, tá bom? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? Então, acho que sou eu, né, que quero falar. Pode falar, não tem problema algum. No primeiro convite que a Elaine me fez, da 14ª turma,
Eu fui uma das que fiquei pelo caminho também. Já comecei entendendo que não dava conta, que não seria capaz, que não entenderia a tecnologia, a não ser buscar alguma coisa na internet, copiar, colar e imprimir. Né? A gente tem impressora, tem computador, tem a ferramenta, né? Dessa tecnologia e que de verdade eu não conhecia. Muitos nomes que foram ditos aqui no decorrer desses 7 dias eu não conhecia, e tenho certeza que meus filhos conhecem. Eu tenho um bebê de 19 e uma bebê de 14, então com certeza eles conhecem. E tudo que eu preciso fica atrás deles e do maridão, né? Ajuda aqui, faz isso, apagou, me ajuda, não sei o quê. Enfim, Deus como Deus de providência, no momento em que financeiramente a gente realmente está muito comprometido, isso não é mérito só meu, tenho certeza disso, nos favorece com anjos. E até me emociono porque na minha vida me foi colocada uma anja chamada Elaine, que eu não conheço pessoalmente. Eu falei Que sobre ela na legal. mentoria, mas eu preciso repetir. E que eu estou tentando ser anjo na vida de outros, né, incentivando as escolas onde eu trabalho. Tenho hoje estampado na minha testa, que não é pequeno, mas aqui está escrito professora, porque é o que eu gosto de ser, é o que eu amo ser. Falar é minha praia, né? Hoje nessa fala dos gatilhos mentais aí, eu tentei de muitas formas me descobrir, mas eu sou uma excelente onde, né? Qual é o conteúdo que eu domino? Qual é que vai ser, a partir de agora, a minha imagem? Porque a minha imagem, pode ter certeza, Flávio. Depois de Deus me proporcionar essa alegria dessa anja chamada Elaine, me veio o Flávio, que é assim, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, amigo para sempre. Para sempre. Amém. Então, Amém. fazer parte desse grupo agora de pessoas tão desconhecidas, mas que nos uniu, você não tem noção. Agora eu vou falando por mim, Flávio. Flávio Naves, você não tem noção do que você fez em nossas vidas. Você não tem noção. Ouvindo a sua conversa com a Alexandra um pouquinho mais cedo, onde ela começou a partilhar das angústias dela, eu fiquei imaginando as angústias dos 56 que estão aqui agora, de todos os outros quase 200 que não conseguiram estar, mas que vão ver essa aula gravada mais tarde. É surreal, é fantástico. Eu não estou conseguindo me ver a partir de amanhã sem estar no curso. Eu não estou conseguindo me ver, eu não estou conseguindo. Eu estou aqui pensando, minha mão está fria. Eu estou pensando como que vai ser amanhã acordar e não ter esse momento de partilha. Porque o momento de oração, o momento que a gente fala com Deus, o momento que a gente cuida do espiritual é um. E esse momento com interação com outras pessoas, mesmo à distância, onde a gente foi privado de tudo, porque nós somos privados de tudo. Sim. Né? O ser humano ele tem uma adaptação muito tranquila. A gente adapta, infelizmente, com o que é ruim e adapta também com muita facilidade ao que é bom. E nós já estamos nos adaptando com essa situação da pandemia. Nós já estamos aos poucos querendo retomar a nossa vidinha de como era antes. E eu acho que o foco não é esse. Eu acho que o propósito não é esse diante dessa pandemia. Se a gente for falar de Deus, por exemplo, eu tenho uma convicta certeza de que não foi esse o propósito quando nos fez voltar para dentro de nós mesmos. Conhecer a cada um, conhecer a si mesmo. Então, publicamente, eu estou aqui para dizer assim, muito obrigado. Muito obrigado. Não me abandone. Não me deixe para trás. Eu quero estar na próxima turma. Eu quero interagir com vocês. A gente quer aprender porque a gente precisa aprender. Foi falado sim lá atrás que a gente não dava conta. Alguém um dia falou isso comigo. Acredito que com muitos que estão aqui. Né? Que a gente não era capaz, que a gente não poderia fazer desse jeito, que era só cuspe, giz. Olha o quanto que foi colocado isso na nossa mente. É só cuspe, giz, né? Não precisa de mais nada. Hoje a gente está vendo a diferença. Não vou me delongar. Deus abençoe poderosamente e Amém. Deus abençoe a Amém. todos Amém. vocês. Gratidão Amém. 500 mil Rosiane, vezes. Rosiane, as suas palavras, eu agradeço muito, gratidão pelas suas palavras, e as suas histórias de todos, é o que mantém isso aqui. Porque tem muita gente que fala que eu sou maluco, tem muita gente que fala que eu sou doido. Também E achei. até agora, nesse exato momento, tem gente esperando eu vender alguma coisa. Vai entrar a venda de alguma coisa. Quando eu lancei a mentoria, e a mentoria também é gratuita, e é uma forma de beneficiar as pessoas que mais indicam, e tal, e tal, e tal,
Inclusive a próxima, né? O sábado que vem, todo sábado começa uma nova turma e quem já está na mentoria Tô louca pra continua. chegar sábado. Aí a mentoria é top, mas é segredo. Eu falo que é uma mentoria secreta porque eu gostaria muito que todo mundo tivesse acesso, mas quem quisesse, né? Porque não é algo assim, você tem que realmente tirar uma hora no sábado, tem que estar focado naquilo ali, porque senão você perde, e não é coisa para jogar assim, né? Tem um porquê de estar lá. E aí, Verdade. as indicações foi uma forma de eu retribuir. Vou criar a mentoria para retribuir. Primeira pergunta que meus amigos fez, o meu mentor e tal, você vai fazer de graça? Eu falei, vai ser de graça. Não tem cabimento. Você tá ficando maluco. Tipo assim, não pode. E eu não consigo nessa questão, principalmente falando porque a gente está num ciclo de pandemia. Eu entendo Verdade. que se a gente não se ajudar, a gente não sai do lugar. E lá na frente, quando passar tudo isso, nós vamos olhar para trás e falar assim, ó, como que eu venci a pandemia? Alguns terão histórias tristes para contar, de desistência, de desânimo, de choro, de um monte de coisa. E ninguém foi lá dar o suporte, ninguém foi lá auxiliá-lo, tirar essa pessoa dessa situação. A maioria olhou, viu e falou assim, não me pagar, eu não vou. E eu não penso assim. Eu não penso Verdade. assim. Sabe por quê? Porque eu falei, inclusive, na mentoria sábado. Porque quando eu tinha supermercado, eu fornecia sopão, não sei se você lembra dessa história, Sim. meia-noite para o pessoal que usava droga, para o pessoal que, né, morava na rua, e aí vai. E o meu pensamento era um supermercado, eu devia estar vendendo aquela sopa. Se eu fizesse assim, quantas pessoas, talvez, teriam passado tantas madrugadas a mais com fome? Fome, frio. Então o pensamento não é esse. Na minha cabeça as coisas parecem que funcionam um pouco diferente. Eu entendo diferente. Se a gente se ajudar, a gente vai longe. Continua Verdade. fazendo. Eu não vou Verdade. bloquear de estar comigo. Continua assistindo os vídeos. Para mim é uma gratidão enorme. Tá bom? Obrigado, viu? Ok. Obrigado Isso de se coração. resume em muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, É verdade. consideramos como. Eu te considero esse, você é um escolhido. Seja o que for que Amém. você faça. Deus Amém, abençoe. amém, amém, amém. Mais alguém? É só liberar o microfone, eu vejo aqui, o primeiro que eu vejo eu chamo. Jaine. Flávia? Olá, Ei, Jaine. bom dia a todo mundo, bom dia, Bom dia, bom turma. dia, bom dia. O sentimento que me resume hoje também é gratidão. E assim, queria muito agradecer minha amiga Tânia Miralles, que eu estou vendo ela aí na telinha, que me fez o convite. E Legal. agradecer a você por tudo que você nos ensinou. Ai, meu Deus, já me emocionei. Esses dias todos. Porque a gente, como professor, diante da sociedade, a gente se vê muito desvalorizado, infelizmente. E a gente traz isso para a gente. É igual você Sim, falou. Por que a gente não se vende como um médico? Né? A gente não se mostra. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é professor. Igual eu ainda sou professora de educação infantil. E hoje em dia eu entendo que a educação infantil ela é a base que de inicia tudo, tudo, de de tudo. tudo. Então, assim, eu amo o que eu faço. Só que eu aprendi que só o amor não vai fazer o negócio deslanchar. Eu preciso amar, eu preciso me capacitar, eu preciso me envolver cada vez mais. E durante esses 7 dias eu aprendi muito isso. Que nem no primeiro dia eu falei que eu não sabia ligar a câmera do meu notebook. Eu tive que pesquisar como fazer. Eu assisti a primeira aula ouvindo no notebook, vendo a imagem pelo celular. Então, assim, falta de quê? De capacitação. Não que eu seja burra, igual você falou outro dia na aula. Ninguém é burro. A gente tem que se desprender daquilo, a gente tem que perder o medo, se encorajar e ir em frente. Então, assim, Sim. coisas que eu aprendi aqui, muitas coisas eu não consegui fazer porque a minha internet estava ruim, teve alguns momentos difíceis, mas eu não desisti. Então, assim, o meu sentimento hoje é de gratidão, primeiramente a Deus, porque né, Ele é o dono de tudo, Ele nos permite tudo, de gratidão pela vida da minha amiga e muita gratidão pela sua vida. Amém, Sabe? Deus amém. continue te abençoando, te prosperando em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que você fizer. E é igual o PEC 7, né? Excelência. Nós tornamos pessoas de excelência em todas as coisas. E isso é a minha gratidão. Muito obrigada.
Não vou desistir, não vou parar, vou fazer igual a Rosiane, quero estar junto sempre, em todos os lugares, entendeu? Ontem, enquanto a gente teve aquele probleminha lá que você precisou reiniciar, a gente ficou batendo um papo dentro da sala de aula, fazendo bagunça, né? Aqui, foi muito bom. Então, assim, que a gente se conheceu mais. As aulas que a gente precisou entrar na reunião uma da outra, igual aquele dia a gente entrou na reunião da Nayara, foi super bacana. Então, assim, pessoas que estão em cidades diferentes, em lugares diferentes, mas conectados por você. Tipo assim, você nos uniu aqui e a gente conhecendo novas histórias, conhecendo novas pessoas, que só vai nos fortalecer e nos fazer melhores seres humanos. Muito obrigada, Show. que Deus te abençoe. Show, show. Gratidão, Jane. Uma coisa que você falou aí, e dois detalhes que eu quero pegar da sua fala. Primeiro, em relação à estruturação da nossa educação, né? Infantil, básica e superior. Eu quero falar assim. No meu modo de enxergar, não sou psicopedagogo, não tem nada de curso disso. Mas no meu modo de enxergar, a coisa deveria ser ensino superior para as crianças. Ensino superior, falar superior, a palavra superior deveria ser lá na educação infantil. Porque eu sei que lá, até os 7 anos, isso aí eu já sei, que até os 7 anos, tudo que você desenvolve com a criança é o que ela vai ser pro resto da vida. Sim. E quem é que está com essa missão na mão? É o ensino superior? Não, é você. É você. Entre na sala de aula vendo aqueles bebês lá, aquelas crianças, sabendo que o profissional do futuro, quem está formando é você. Nós sabemos disso, existe pesquisa sobre isso, mas ensino superior é a faculdade. Então, para mim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Se lá na base a gente não estruturar certo, não conduzir certo, não gerar experiência, não gerar a vontade de querer aprender sozinho, a autonomia, não fazer essas crianças se despertarem, lá na frente vai ser adultos dependentes, adultos que não conseguem trabalhar em grupo, adultos que não conseguem se mover. Então, educação infantil, que a galera que está aqui, ó, fala, uhul! Vocês estão na base top do negócio. E eu acho que é por falar isso, sempre tem muita gente da educação infantil. Estou menosprezando os outros, não. Todo mundo tem importância nesse papel. Mas o professor da 7ª série, ele já começa a detectar os problemas da falta de base lá atrás. E aí essa falta de base é porque não estamos conseguindo valorizar ou entender essa parte até os 7 anos. A importância que isso tem na formação das pessoas. Isso é tudo, isso é muito importante. Eu tenho 3 filhos e eu vejo diariamente isso. Quanto mais você estimula, mais você... É inacreditável ver uma criança fazendo algumas coisas só quando você estimula. A criatividade, o não ter medo de fazer, isso é muito bonito. E a gente, quando vai crescendo, vai ficando bobo. A gente vai tendo esses medos, vai tendo essas inseguranças, mas aí o curso serve para tirar isso. Vamos tirar essas amarras, tirar tudo. Show de bola. Obrigado, viu? Gratidão pelas suas palavras. Mais alguém? Alexandra? Bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia. Eu sou a Alexandra, Alexandra, só um minutinho, Alexandra. Eu quero avisar que eu vou tirar foto, tem gente me perguntando aqui, e eu ainda tenho um recadinho no final, então não saiam. Vai lá, Alexandra, pode falar. Eu sou a professora Alexandra, sou professora de arte da cidade de Uberlândia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Flávio Naves pela oportunidade que ele nos deu, né, Flávio? Eu também fui, no 14º, eu fiz só a primeira aula, aliás, eu participei na segunda da reunião, de manhã eu entrei e saí, então eu não participei do curso, por motivos maiores, eu estava tentando o mestrado da UFO. Então, mas assim, no início, isso aí que você falou mesmo, eu fiquei meio assim, falei, como? Como que é esse curso? Como assim? Como que eu vou fazer? Mas eu entrei de cara, falei, não, eu vou fazer, eu preciso fazer esse curso, porque para aprimorar o meu conhecimento. Então, eu te agradeço muito por você ter feito de nós pessoas grandes, de nos reconhecer. Legal. Que eu vi no grupo, apesar de eu ter entrado muito pouco, acompanhar no grupo, mas eu vi as minhas amigas
com muita dificuldade, uma entrando, passando para a outra, uma explicando para a outra entrar, vai, faz assim, não, assim vai dar certo. E isso é muito bom, é muito gratificante. Você não só ajuda aí, mas você fez a união também de várias pessoas de várias cidades, né? Conseguiu juntar várias pessoas de várias cidades. E voltando a essa questão da educação infantil, como eu trabalho na educação infantil, eu dou aula da educação infantil até os grandes. E eu sempre falo, tem uma frase comigo, a gente nunca deve subestimar as crianças. Porque Sim. eu sou audaciosa, como eu sou professora de artes, eu não gosto da mesmice. Eu pesquiso, eu vou atrás de artistas diferentes, eu trabalho com projetos diferentes todo ano com as crianças, para não ficar naquela mesmice. Que chega, por exemplo, em julho, vamos trabalhar a Volpe. Falei, não, os meninos não aguentam ver Volpe, nem eu, já não aguento mais ver Volpe na minha frente. Tem outros artistas que trabalham com culturas. Então, eu trabalho essa questão. Aí, mas a criança não vai dar conta. A criança é muito pequena. Eu falei, olha, não subestima a capacidade de uma criança. Você aprende todos os dias com a criança. Eu aprendo com as minhas crianças todos os dias. Tem coisas que eu começo a falar para eles, eu tenho aluninhos que eles relatam coisas que eu fico olhando assim, eu falo, gente, que fofo. E são crianças de 4, 5 anos. Então, a gente tem que aprender a ouvir também os pequenininhos, ouvir nossos alunos. E eu sempre ouço, de qualquer faixa etária, eu sempre converso. Eu sempre, dentro das minhas aulas, eu tenho essa visão do aluno que está quietinho no canto e do aluno que está extravasando. E eu me preocupo muito com aquele aluno que está quieto no canto. Porque se ele está quieto, algum problema ele tem. Alguma área precisa ser trabalhada, né, Alexandra? Aí eu chego, converso, pergunto o que está acontecendo, se eu posso ajudar, o que é, esse tipo de coisa. Mas, assim, é muito bom isso. E em relação ao que você falou hoje, eu fiquei, assim, pensando, falei, meu Deus, onde eu me encaixo, o que eu faço? Que eu não vou mentir para você. Eu fiz artes visuais, quando eu fiz arte, eu não queria ser professora. Na época, eu trabalhava com representação, eu tinha sido bancária e trabalhava com representação. E eu pensava dessa forma, falei, eu não vou ser professora, não, professora é super desvalorizado, para que eu vou ficar sem ser professora? Para o povo ficar jogando na minha cara que eu sou professora? Não quero. Então, aí eu caí assim de paraquedas dentro da sala de aula, desde 2002. Então, de lá para cá, saí do que eu fazia e virei professora e estou sendo professora até hoje. E às vezes eu fico rebelde, falo assim, ai gente, eu não quero mais, eu não gosto. Aí as meninas, mas você é uma professora tão boa, você é uma professora tão excelente, os meninos gostam. Eu falei, gente, eu sei. Não é porque eu estou revoltada comigo mesma. Às vezes os meninos são culpados, eles precisam ter um professor bom. Sim. Aí eu penso dessa forma. Então, assim, vem brigando isso comigo há algum tempo. Mas agora, com tudo que está acontecendo, eu vejo que eu nasci para ser professora. Uau, que legal, que legal. Eu nasci para ser professora, eu gosto de ser professora, eu sinto falta dos meus pequenininhos, eu sinto falta de tudo. Alexandra, eu vou te dizer um negócio em relação ao professor se sentir desvalorizado, né? Eu uso muito o exemplo assim que você não vê na frente da casa de um professor escrito assim, ó, professora Alexandra Maria e associados. Não mesmo. Não existe. Então, assim, na verdade, é uma profissão que nós estamos no meio de um cabo de força. Nós não somos nem uma ponta e nem a outra. Nós estamos no meio. E aí começa a puxar, e quem está no meio é o que sente a atração dos dois lados, certo? Então você sente essa pressão dos dois lados. E que é a menos ouvida. Vocês não conseguem se projetar como voz. O PEX, ele gera isso. Ele gera a condição de vocês entenderem que vocês todos estão no mesmo balaio. Educação... Eu tenho um monte de professor de faculdade que faz o curso, professor de odontologia, professor, o pessoal da UFO, enfim, uma galera
do IFG, os institutos federais, bastante gente já passou aqui, e aí você vê assim, ó, que independente de onde você dá aula, independente de professor ser, eu sou professor de universidade, você é a mesma coisa do professor lá da educação infantil, a mesma coisa. Você está ensinando coisas diferentes, conhecimentos, conteúdos diferentes, mas é professor. E se a gente entender que tem essas divisões, se a gente começar a entender que é necessário essas divisões, a gente não se entende como grupo. A gente não se entende como a classe. E por isso que dá muito BO. Por isso que a gente tem um monte e a gente está no meio da briga. O meu vídeo que eu fiquei indignado com a questão da volta das aulas, eu falo exatamente isso. Porque eu acho que se nós entendermos que quem vai lá para o fronte da guerra, quem vai estar lá junto com os amigos, com os alunos, é vocês, e ou vocês podem ficar doentes ou passar doença para os seus alunos, eu quero saber quem vai lá no velório da mãe quando uma criança dessa pegar alguma coisa? Quem é que vai lá? É o governador que vai lá carregar o caixãozinho da criança? Quem é que vai? Então, assim, é muito, para mim é muito óbvio. Agora, que a gente precisa estruturar, precisa ter mais conhecimento, e aí é os problemas que a gente chegou até aqui, que aí eu não gosto de terceirizar, a culpa é minha, a culpa é de vocês, e que a gente está melhorando com o PEX, está abrindo horizontes, está abrindo a capacitação, e eu tenho certeza, escreve o que eu vou te dizer, ao passar tudo isso, vocês que estão se especializando, conseguindo ter uma metodologia diferente para estar ensinando, dando aula, vocês serão raros. Vocês serão raros. E eu não falo só porque fizeram o PEX, não. Tem outros professores de outros jeitos, se enfurnando em tecnologia para aprender na marra, na luta, sem orientação, mas também estão aprendendo. Essas pessoas, eu posso dizer para vocês, serão valorizadas lá na frente. E se a gente quer transformar a educação, passa por educação. A educação é libertadora. Eu já ouvi isso aqui de vários de vocês. Ela deixa você voar. Então, a partir de agora, eu quero que vocês todos, não só Alexandre, entendam. Voem. Sai para voar, sai para lida, sai para fazer o que vocês aprenderam. Quanto mais vocês se enfurnarem nisso, mais vai ter fruto. Quanto mais plantar, mais você colhe. Concorda, Alexandra? Concordo plenamente. Show. Inclusive, uma fala que você falou no inicinho aqui, ó. Quem não é visto não é lembrado. Uhum. Então, eu tô assim, como está assim uma mudança muito brusca, toda semana na educação infantil eles estão com uma mudança diferente. Uma semana, o professor especialista, que no meu caso sou eu, você está de apoio da Regente 1, ou seja, você está nas costas da Regente 1. Na outra semana, você já pode elaborar sua atividade sozinho, você elabora sua atividade dentro daquela temática. Na outra semana, nós já estávamos em grupo, elaborando as questões interdisciplinares, eu, professor de educação física, de culturas, todo mundo junto. Agora, já voltou novamente que está tendo muito papel, nós vamos ter que tentar fazer atividades lúdicas, acompanhar somente os grupos, sem nada. E nós vamos ter que registrar isso de alguma forma. Então, eu entrei, aí você falando, eu lembrei disso aqui, falei, gente, quem não é visto não é lembrado. E eu, com a pouca tecnologia, mesmo assim, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando vídeos, eu gravo vídeos de bom dia, elogiando as crianças, tento, através de vídeo, passar brincadeira das cores que eu fazia com eles, a brincadeira, dobraduras, assim, passo a passo, vou tentando brincar com eles, não aquilo que eu... para ver se eu consigo trazer essas crianças para mim. Por quê? Se eu não posso dar uma coisa e nem posso dar outra, eu tenho que tentar por outro meio. As outras professoras estão entrando nas histórias. Eu falei, não, eu não... Aí, a hora que você falou história, eu falei assim, eu vou tentar entrar em alguma história de algum artista, fazer alguma coisa dentro daquele tema. Nós aprendemos muitas ferramentas nesses 7 dias. Eu posso dizer que uma coisa que eu falo lá desde o início, né, que eu não ia me meter nessa questão de planos de aula. Muitas coordenadoras, muita diretora me procura a respeito desses assuntos, e eu não quero me meter, porque eu venho de um padrão de escolas particulares. Eu venho de ensino aqui, que um ensino, ele é militar, escola particular, mas ensino estilo militar, e o outro, o padrão é do Dom Bosco, que é o sócio-interacionista.
Então, eu gosto muito desse padrão do Dom Bosco, gosto muito dessa pegada meio Paulo Freire, eu acho que faz sentido pelo que eu prego, certo? Mas também Aham. gosto muito de meritocracia também. Eu acho que você tem que ter uma forma de gerar estímulo para a pessoa querer sempre querer mais, sempre querer ser melhor. Então, eu acho que a junção das duas coisas seria o ideal, na minha opinião, Flávio, e eu posso, nem vou aprofundar mais para a gente não roubar muito tempo aqui, mas eu creio nisso. Então, se você analisa isso, você olha para sua criança e fala assim, como é que eu posso melhor desenvolver? E não adianta, tem escola que está dando aula de tudo. Tem uma escola particular que eu conheço, dá aula de capoeira ao vivo. E tudo bem, né? Tudo bem, cada um com seus problemas. Mas eu acho que agora é a hora de focar. Vamos lá. O que a gente pode focar para ensinar? E aí foca que você vai ter os resultados que você precisa, tá bom? Gratidão, Alexandra. Gratidão por suas palavras. Eu acho que a Annelisa abriu o microfone. Você quer falar alguma coisa, Ana? Obrigada, Pá. Eu que Você agradeço. continue brilhando na vida de muitas pessoas. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida Amém. também. Então, gente, Obrigada. para nós finalizarmos, Alexandra, você quer concluir? Não, Não? pode Ok. seguir. Obrigada. Eu que agradeço, viu, gente? Eu vi aqui uma pergunta a respeito do Zoom, e eu quero explicar isso, falar disso, mas eu vou finalizar esse vídeo, e eu vou finalizar a gravação, que eu quero dizer, mas antes eu quero dar alguns recados para vocês. Então, vamos lá. Lembrando, hoje, 7h17 da noite, lá no canal do YouTube, nós vamos ter a nossa interação para recepcionar o pessoal que vai começar. Eu preciso que vocês entrem. Vocês já aprenderam que tem que curtir, que tem que comentar, que tem que compartilhar. Quanto mais você faz isso, mais pessoas conectadas a você vão ter acesso a esse conteúdo. Nós aprendemos isso ontem. Então, participem hoje à noite, comenta, interaja com esse pessoal. Eu vou mandar no grupo um link perguntando lá qual que é a sua cidade. Já entra, preenche. Aquilo da movimentação, vou perguntar o nome também hoje, para que haja essa interação com o todo, certo? Para a gente recepcionar. Nesse encontro de hoje à noite, eu vou ensinar como é que vocês vão adquirir, como é que vocês vão ter acesso, como é que vocês vão ter acesso a esse material gratuito, que é a questão do meu plano de aula, quais são os assuntos que a gente tocou, qual que a gente falou, que eu exemplifiquei, vocês vão ter acesso a isso tudo. E agora, para o final, eu vou tirar foto com vocês e continuo sem gravação para explicar um detalhe do Zoom para vocês, tá bom? Quem precisa ir trabalhar, quem precisa ir, gente, gratidão, Deus abençoe de coração. O grupo do WhatsApp eu não desmancho, ele continua. Se você quiser silenciar ele, para depois você ver os comentários, mas existe o grupo do Telegram. O grupo do Telegram é uma ferramenta similar ao WhatsApp, só que ela te dá mais interação. Lá eu consigo fazer pergunta, as novidades chegam lá primeiro. Então, e o Telegram não ocupa espaço aí. Então, se você achar se você já tiver Telegram, entra no Telegram, eu vou colocar o link para vocês acompanharem, entendeu? Todo lançamento, tudo que a gente faz de novo, eu coloco no Telegram sempre. E o grupo do WhatsApp não morre, porém, eu acompanho mais distante, até porque muitos professores acabam saindo por causa da quantidade de conversa e vocês estão com problema de espaço no celular de vocês, ok? Mas se quiserem ficar, não tem problema, continuem. Só peço que não façam propaganda. O grupo tem essa pegada de a gente falar de coisas de tecnologia para a gente aprender. Eu vi um negócio interessante, não sei na onde. Vem no grupo e posta. Tudo bem, mas não usem o grupo para fazer propaganda, não, senão eu tenho que tirar. E isso é muito chato, é muito ruim. Então, isso já comentei uma vez e continuo entendendo isso. Tá bom? Deixa eu parar a gravação para explicar isso aqui para vocês. Gratidão, gente. Deus abençoe a todos. Show, 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 show.